FAUFBA, com pesquisas sobre a arquitetura de terreiros de candomblé e suas relações com a cidade, construiu a carreira profissional voltada para o apoio e ações em comunidades negras em Salvador e no estado da Bahia. Integrou a equipe do convênio entre o CEPAIA e FAN-FCP, referente ao projeto de reconhecimento do patrimônio cultural, material e imaterial afro-brasileiro da Fundação Cultural Palmares, de levantamentos históricos, antropológicos e arquitetônicos de templos religiosos de matrizes africanas na Bahia, com o objetivo de viabilização de seus processos de tombamento junto ao IFAM. Atualmente é professor da FAUFBA, professor do curso de especialização em assistência técnica para habitação e direito à cidade, residência técnica em arquitetura, urbanismo e engenharia da FAUFBA, professor permanente do PPGAL da UFBA, também diretor da Faculdade de Arquitetura da FAUFBA, líder do grupo de pesquisa da FAUFBA Etnicidades, grupo de estudos étnico-raciais em arquitetura e urbanismo, pelo CNPq e pela UFBA, membro do grupo de pesquisa Maloca, grupo de estudos multidisciplinares em urbanismo e arquiteturas do Sul, pelo CNPq UNILA, pesquisador permanente do CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, coordenador nacional na área de arquitetura e urbanismo da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e membro do colegiado setorial de culturas afro-brasileiras da SECUT, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Professor, com a palavra. Bom, obrigado. Em função, do avançar da hora, eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas bastante contente por poder apresentar depois da palestrante, por dar seguimento a uma reflexão do processo diaspórico. Minha fala vai ser um pouco sobre a arquitetura e cidades africanas e suas diásporas no Brasil, no que tange a três povos extremamente importantes que vieram e constituíram a civilização brasileira, contribuíram para a formação do Brasil, que são os povos bantos, que vieram como escravos aqui no século XVII, e ao longo do século XVIII até o século XIX, na sequência os dominianos, do Benin, que vieram no final do século XVIII e ao longo do século XIX, e os urubais, sobretudo da Nigéria, e sudeste do Benin, que vieram aqui praticamente ao longo do século XIX. Então, três povos que representam três regiões da África: a África Central, a região do Congo, Angola, a África Ocidental, da Nigéria e do Benin, e como eles contribuíram a partir das suas cidades, das suas arquiteturas, para a construção de territórios afrodiaspóricos, arquiteturas afro-brasileiras, no nosso país. Então, a gente vai trabalhar um pouco fazendo um levantamento e apresentação dos bairros étnicos, dos mercados, bosques sagrados, palácios reais e templos religiosos, nessas três regiões da África, que contribuíram substancialmente para a formação do Brasil, e como isso, de certa forma, eles conseguiram permanecer, como essas questões, como essas cidades, essas arquiteturas permaneceram, continuaram, ressignificaram, atualizaram e recriaram-se através da diáspora negra no Atlântico, nas arquiteturas afro-brasileiras e territórios aqui no Brasil, transferindo, contribuindo com o seu patrimônio africano na construção do patrimônio afro-brasileiro. E para isso, uma pessoa-chave é o Manuel Quirino. Manuel Quirino é um negro importante em Santo Amaro, um pesquisador, foi um artista e acadêmico, fundou e conduziu, um certo tempo, o Liceu de Artes e Ofícios, participou da Escola de Belas Artes, conhecido pela produção e reflexão do campo da antropologia, da alimentação, mas também tem um livro clássico, que se chama O Colono Preto como Fator de Civilização Brasileira. Nesse livro ele vai trazer uma tese, ele vai defender quem colonizou realmente o Brasil foram os africanos, através de seus conhecimentos e saberes tecnológicos, trazidos da África para cá. Não é por acaso que os bantos foram trazidos aqui no período da cana-de-açúcar, porque eram exímios agricultores. Não é por acaso que os fatiachantes foram trazidos no século XVIII para as Minas Gerais, porque trabalhavam com mineração há mais de 1000 anos, na Costa do Ouro, antigo Império de Gana. E não é por acaso que os povos da África Ocidental, sobretudo iorubás, alçás, tapas e nupes,
dalmenianos foram trazidos aqui no século XIX, para civilizações extremamente urbanizadas. Então, ele vai defender essa tese, e nessa tese fica a questão, né? Quais foram as contribuições dos africanos na construção de territórios, arquiteturas e cidades no Brasil no processo da diáspora africana no Atlântico Negro. É isso que a gente vai trazer aqui um pouco, essa comparação das cidades e arquiteturas africanas com alguns espaços, né, da produção do negro no Brasil. Então, esse gráfico é importante, que mostra que durante o século XVI e o século XIX, praticamente quase a metade dos 10 milhões de africanos que foram trazidos para as Américas como escravos vieram para o Brasil. Então, o Brasil foi o grande recebedor, né, da população africana escravizada, e isso teve impacto na formação do nosso país em todas as áreas. Né, muito se estuda, muito se pesquisa, e muito foi produzido no campo da história da antropologia, da sociologia, das contribuições da população africana na língua, na música, nas artes, né, na culinária, mas e na arquitetura e na cidade? Né? O que é que tem de forma substancial? E aí eu trago primeiro os povos iorubais, né, da chamada Yorubalândia, que eram povos que ficavam ali na atual Nigéria e parte do Benin, que constituíam cidades-estados, que cada uma tinha estrutura política, social, né, e militar específica, e que tinham, né, o culto aos orixás como elemento central da sua organização espacial. Né? E eu trago o grande império de Oió, foi o maior império, né, da África Ocidental do século XVII até seu declínio no final do século XVIII e início do século XIX, e cuja a sua queda, né, levou a vinda de uma gama muito grande de africanos aqui para o Brasil, sobretudo para a Bahia e para Salvador, e desses povos surgiram, por exemplo, os terreiros de candomblé. Então, Oió foi o grande império da África Ocidental durante praticamente 3 séculos, né, e gravitou aí, defendendo outros povos iorubais, outros reinos iorubais, como o reino de Leifé, Oxubô, né, Ijebu, e tendo como adversário, né, o reino de Daomé. Né, e aí eu trago 4 elementos, né, os bairros étnicos, né, as cidades, né, daquela listagem, né, as cidades tradicionais iorubais, né, na Nigéria, elas são constituídas a partir de 4 elementos. Ela vai ter um pátio, né, 4 elementos, que vão ser os bairros étnicos, são os bairros culturais, né, das etnias, onde as pessoas que moram naquele bairro são descendentes diretos de determinado orixá, né, consanguíneos, e são iniciados com 1 ano de idade para aquele orixá. Né, temos também os mercados, os palácios reais, né, e os bosques sagrados. E nos bairros étnicos, né, embora as cidades iorubais tenham a presença protestante, católica, muçulmana, mas vão ter ilhas de tradicionalidade, chamados bairros étnicos, e iorubá chama-se Ebé, né, eles vão ser organizados a partir de 4 elementos. Vão ter um pátio central, onde acontecem todos os rituais de iniciação, de nascimento, rituais fúnebres, de casamento, os festivais ao ancestral coletivo daquele bairro, né, e a divindade, o orixá daquele bairro. Vai ter um templo do orixá, né, patrono daquele bairro, de um lado, e o templo do Egugum, o ancestral masculino, do outro, e vai ter sempre apenas uma porta de entrada e de acesso com o assentamento de Exu. Então, isso vai variar um pouco tipologicamente nos bairros, e eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, aqui está a Ebé de Oiá, né, em Oió, na cidade de Oió, que é a capital do Antigo Império, que está em processo de reconhecimento pela Unesco Patrimônio da Humanidade, no qual nós temos aí, em cima, o templo de Oiá, né, seria em Ançã aqui no Brasil, e abaixo, em amarelo, teríamos o templo do Egungum, né, que seria o ancestral masculino. Os Egunguns, em vida, eram reis, sacerdotes, obais, grandes chefes militares, né, que ficavam na cidade. Está aí a imagem, né, do templo de Oiá, de um lado, né, a estátua de Egungum do outro. Né, esse templo foi restaurado, boa parte dos templos que constituem as ebés foram restaurados há 8 a 6 anos atrás, pela Secretaria de Cultura do Palácio de Oió. Né, e temos aí a imagem do Egungum, se chama Olubajó, e ele foi restaurado, trazendo as insígnias de Oiá, né, trazendo os elementos vinculados ao acará, ao acarajé, né, as ferramentas, os itãs, que são os mitos esculpidos nas portas de entrada, e esses raios em branco na lateral, que representa a Senhora das Tempestades e também a Senhora do Mundo dos Mortos. E aí os Egunguns, nesses bairros, acontece, né, tem os festivais dos Eguns, né, em junho e julho, onde cada ebé, né, os Eguns saem 2 dias, o primeiro dia eles vão de casa em casa, porque a cidade não tem cemitério, é um grande cemitério, os mortos são enterrados, né, dentro de casa, os idosos nos quartos, os adultos nas salas e as crianças e os adolescentes no entorno das casas. Então, os ancestrais saem, né, no primeiro dia e vão de casa em casa, abençoando os vivos e os mortos. Vocês podem ver nessa imagem.
E no segundo dia, eles vão para esse pátio central, no qual eles vão falar com seus descendentes, vão falar com seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, orientando nas coisas das vidas, né, do dia a dia, das questões de trabalho, de amor, das mais diversas da sociedade iorubá, né? E aí temos outro Ebé de Iemanjá, no qual tem um pátio central, uma porta de entrada com assento de Exu. O pátio central, como eu falei, do lado direito nós temos o templo de Iemanjá, do lado esquerdo nós temos ali o templo de Egungun da comunidade, né? Então as imagens, né, uma porta única de entrada, né? Você tem esse montículo na entrada que é o assentamento de Exu, né, o Senhor dos Caminhos, o pátio central onde acontecem os rituais, e de um lado nós temos aí, do lado esquerdo, o templo do Egungun, do lado direito, onde então as crianças, então o pessoal naquela porta, de ter um montículo na frente, o templo de Iemanjá, e lá dentro tem uma sala de espera, você tem essa recepção, você tem o local para purificar o corpo e o assentamento da divindade. E esse montículo na frente é exatamente onde tem o assentamento de Iemanjá. Então tudo acontece em volta desse espaço, né, dessa área, né, ao longo da vida da comunidade, que mora aí são todos iniciados e descendentes de Iemanjá, né? Outra Ebé, a Ebé de Obatalá, é uma Ebé antiga, né, também uma porta de entrada, o pátio central, segue a mesma tipologia, né, com o templo de Obatalá, que aqui no Brasil é Oxalá, né, e o templo de Egungun. Esse templo mais antigo entre as Ebés é do século XVII, ele foi restaurado também pela comunidade, pela Palácio Real de Oió, né, e é todo feito de terra, né, utilizando a terra local, que passa por sacralização, e o elemento branco, né, encelhalhando a fachada e compondo as portas de entrada, tal como aqui no Brasil, né? E aí ao lado o túmulo, né, dos mortos, né, ao longo do templo, ao longo das casas. E por fim a Ebé de Obá, né, que já fica na zona rural, né, perimetral da cidade, no qual você tem um grande descampado, né, onde tem os rituais, tem o rio Obá, onde tem o assentamento de Obá, e também o templo de Obá e do Egungun da comunidade, né? Temos aí o grande pátio central, né, essas pedras que são o assentamento de Exu, e o templo, né, de Obá, onde tem o seu assentamento. E o grande palácio, o grande templo da cidade, né, o grande Ebé que existe na cidade, é o Ebé de Xangô, porque a cidade é de Xangô, e aí tem o palácio, né, o templo de Xangô Cossô, de Xangô virou orixá, propriamente dito, e esse palácio, esse templo onde o Alafim, o rei de Oió, é iniciado e recebe a sua responsabilidade de ser o rei da cidade de Oió, também com o pátio em frente dele, e a casa do Obá, e onde ficam as roupas, né, de cada rei ao ser sacralizado. Né, tem as imagens do palácio, ele foi todo restaurado também, ele é todo feito de terra, né, de tapa de pilão, né, e foi todo recomposto pelo Palácio Real há 6 anos atrás, né? E no Brasil? Como é que se dá essas Ebés, né, e esse processo de transmutação? Né, a sociedade Egungun foi a única sociedade secreta iorubá, né, entre as 5 que existem, eram 4 femininas e uma masculina, que estruturava a sociedade iorubá na Nigéria e no Benin. Tinha a sociedade Alodé, das mulheres, que tomava conta do comércio, do mercado, a sociedade Geledé, né, das antigas, do culto a Yaminha Chorongo, das antigas grandes feiticeiras, e a sociedade Alec Ebome, né, que compunham a estrutura organizacional da sociedade iorubá. E a única masculina que tinha era Egungun, que tinha esse caráter de cultuar os mortos. E durante o tráfico negreiro, a única sociedade secreta que permaneceu, né, em sua estrutura e organização foi Egungun. Hoje o Brasil tem 13 terreiros de Egungun, né, no nosso país, aqui na Bahia e na Baixada Fluminense, e há 3 anos atrás foi tombado o Amolé Abolá, que eu vou mostrar aqui, né, pelo IFAM, como o primeiro terreiro de Egungun a ser tombado, né, no nosso país, e nós realizamos, através da universidade, o convênio de restauração. Bom, nas imagens de cima tem os Eguns nos espaços públicos da cidade da Nigéria e do Benin, né, que eles saem durante o dia, vão em casa, e embaixo os Eguns, aqui do Brasil, no terreiro do Abolá. E esse culto é essa relação entre a vida e a morte, entre a morte e a vida, como um ciclo da realidade iorubá, né, e trazemos o Amolé Abolá, que foi, digamos assim, o mais antigo terreiro de Egungun em funcionamento do Brasil. Na realidade, existiam 12 terreiros de Egungun no século XIX, e todos eles fecharam suas portas, se fundiram no Abolá, e a partir do Abolá surgiram mais 13 terreiros de Egungun no país. Então, ele é a síntese dos terreiros de Egungun do século XIX, né, e é a matriz de todos os terreiros de Egungun do século XX no país. E, importante, depois, vários escravos que foram retornados à África, retornaram ao Oió, resgataram os assentamentos, onde fica o axé do ancestral, e trouxeram assentamentos de Egunguns da África e de Oió,
né, como o assentamento de Babalucutum, Bababolá, Babalomobidô, né, e Olubujó, foram trazidos de Oió para o Brasil e encontram-se nesse terreiro. Então, há uma conectividade, um fluxo, uma continuidade da África aqui no Brasil a partir desses assentamentos. E esses assentamentos de africanos se fundiram com assentamentos de ogés e egus brasileiros. Passar é um terreiro, né, que passou por 3 movimentos, né? Ele foi fundado... desculpe, estou aqui apertando o botão errado. Bom, ele foi fundado no século XX, né, na Itapari, que é Ponta de Areia. Nos anos 40 foi invadido pela polícia, foi destruído, então a comunidade se mudou para outra localidade nos anos 40 e ficou até os anos 60 no Barro Branco, né, no Barro Vermelho, e em sequência, né, nos anos 80, com a especulação imobiliária, se mudaram para Bela Vista, tornando-se um terreiro nômade, né. E aí está as imagens do terreiro, né, em Ponta de Areia, o terreiro de Egum, Mestre Didi, Mãe Senhora, o terreiro atual antes da restauração, já no local atual do Bela Vista, né? E temos aí a formação do bairro, né? Então, no momento que o terreiro sai da orla e vai para o alto do Bela Vista, a comunidade que vivia, né, que fazia parte do terreiro, que vivia na orla de Ponta de Areia, se muda também, né, começa a construir suas casas em volta do terreiro. Então, todas as casas que vocês estão vendo em volta dessa área vermelha, que é o terreiro atual, que foi tombado pelo IFAM, né, são casas dos moradores do bairro, né, que constitui, na realidade, uma ressignificação de Oebé e Urubana aqui no Brasil. Então, todo o bairro ele se estrutura, se organiza a partir do terreiro de Egum, que tem na sua espacialidade, uma espacialidade muito próxima aos Ebés e Urubás, no qual você tem um pátio central, né? O pátio central, você tem, de um lado, o templo do orixá Xangô, onde tem o assentamento de todos os Eguns, ou todos os orixás, e ali em vermelho, o local mais importante do terreiro de Egum chama-se Lecém, ou Ilhaú, a Casa do Segredo, né? Onde ficam os mortos, onde ficam os ancestrais, né? E os Eguns saem, né, durante a noite para esses espaços, né? E, sobretudo, durante as festas, nós temos aí no barracão, todas as cadeiras, os tronos, na realidade, os tronos de todos os Eguns africanos, cujos assentamentos vieram de Oió e dos Eguns brasileiros, dos ogés aqui do Brasil. E nesse espaço do barracão, que reproduz, digamos, o pátio central, né, do ponto de vista fechado, hermético, o pátio central, tal como é nos pátios centrais das Ebés e Urubanas, porque nesse lugar que o Egum vai dançar, vai cantar, vai chamar seus filhos, netos e bisnetos para poder orientar nos mais diversos problemas, fortúnios e desventuras da vida. Então, tem essa correspondência espacial na organização, né, do terreiro, né, e da criação do bairro a partir do terreiro com a sua relação das Ebés lá na África. Tá bom? E algumas imagens aqui do terreiro, alguns elementos iconográficos da cultura iorubá no espaço do barracão. E os mercados. Vamos para os mercados, né? Nós temos aí alguns mercados, eu vou trazer 3 mercados iorubás, né? Esse é o mercado real, chamado mercado Aqueção, mercado que tem mais de 300 anos, mas que há 5 anos atrás passou por incêndio, foi totalmente devastado, né? Os mercados africanos são espaços, sobretudo da África Ocidental, de domínio das mulheres, né, a partir da herança, né, da sociedade de Alodé, que tinha inclusive a cadeira no Palácio Real, e elas são as donas do mercado. E nesse mercado é que é santa de tudo, vem de panela, vem de carro, vem de peça de carro, vem de roupa, vem de produtos alimentares das diversas naturezas, né? E muito material defumado, porque como não tem energia elétrica, não tem geladeira, eles defumam tudo para poder vender. Mas as mulheres são as donas do mercado. Isso é algo importante, né? E nesse mercado de Aqueção, na entrada você tem 3 templos, o templo de Exu, o templo de Ogum e o templo de Oxóssi, que na realidade são os 3 irmãos da mitologia iorubá. E nesse espaço acontecem os festivais dessas 3 divindades. E como todo mercado iorubá, o primeiro espaço, o primeiro templo, o primeiro assentamento tem que ser o templo de Exu, né? E aí tem aí em vermelho com as insígnias de Exu, tem mais de 400 assentamentos de Exu aí. Esse templo tem 380 anos, né? E todos os 3 templos são conservados e preservados pelo Palácio de Oió e passaram por uma restauração há 5 anos atrás, né? Outro mercado importante, o mercado de tecido de Badam, é um mercado, o maior mercado de tecido da África Ocidental, que fica na cidade de Badam, próxima a Oió, que é no interposto militar da cidade de Oió, e lá é vendido produtos, tecido de toda a África Ocidental, da África Central, da África Meridional, da África Subsaariana, mas também da Índia e da China. E é dividido em 3 áreas, tem os grandes mercados no centro,
né, de grande porte, os mercados intermediários na periferia e na extremidade os mercados de pequeno porte, mas praticamente todos eles comandados por mulheres, né? E os tecidos são importantes na cultura africana, sobretudo iorubá, porque ela identifica a sua carteira de identidade. Entre os iorubás, a sua linhagem étnica, seu clã, digamos assim, se dá através das escarificações no rosto, no umbigo, nos órgãos genitais, mas só o local social, se você é da realeza ou não é, se você é ogé ou não é, se você é uma mulher casada, viúva, solteira, se dá através das roupas. Então, as roupas iorubás são extremamente, o tecido é extremamente importante, porque todas as festividades de nascimento, né, de iniciação, de casamento, de morte, de aniversários, né, se produzem roupas e se produzem nos mercados. Então, as pessoas vão no mercado, né, negociam com as mulheres, são donas das lojas, né, pichincham, elas vendem, o seu marido, o alfaiate, que vai pegar as medidas, e depois de 2, 3 dias, eles entregam a roupa e a pessoa paga o serviço. Então, essa é outra peculiaridade dos mercados africanos. Né? Tem os tecidos, vocês podem ver, coloridos, estampados, produzidos, né? A presença das mulheres, essa foto interessante que tem a mãe, a avó, a mãe e a filha, né? Mostrando esse matriarcado do comércio, né? Das feiras e mercados. O terceiro mercado de produtos tradicionais de Oxubô, né? Que é muito próximo a alguns mercados aqui do Brasil, né? Com produtos, lá se vende todos os produtos da religião do culto aos orixás, né? Instrumentos musicais, contas, panelas de barro, né? Produtos para compor as ritualísticas, instrumentos musicais, está tudo sendo feito lá. Outra visão que vocês podem ver, né, dos mercados também, mas um mercado de produtos vinculados à tradição do culto aos orixás, dominado por mulheres. Né? Os homens ficam na logística, no apoio, mas são as mulheres que ficam à frente das lojas, que negociam, que vendem e pechincham. Né? E aí as ebés têm uma característica, cada ebé tem uma produção de um produto cultural, material, do patrimônio material. Então, a ebé de Exu, por exemplo, é responsável pela produção de instrumentos musicais. Né? Esses 3 aí, que é o bantê, o dundum e o ecululê, e toda a vida cotidiana das cidades iorubais, né? E todos os momentos da vida, né? Do ciclo da vida, tem a presença dos músicos e dos instrumentos musicais. Então, cada palácio tem sua orquestra de músicos, cada templo, cada ebé, em cada aniversário, em cada ritual fúnebre de iniciação, tem a presença dos músicos, então a produção de instrumentos é muito intensa. Né? E a ebé de Exu é responsável pela produção desses instrumentos. Tá aí, vocês podem ver, né? Temos aí outra, a ebé de Obatalá, por exemplo, é responsável para produzir sabão da costa. Né? O que é o sabão, ele produz sabão da costa para a cidade de Oió, para as cidades tradicionais, inclusive aqui para o Brasil. Eu vou mostrar mais à frente. Né? É uma técnica interessante, artesanal, mas que tem essas estruturas que vocês estão vendo aí, né? Em várias, elas se reproduzem dentro do bairro, né? E eles produzem a partir da casca do cacau, o óleo de palma, que é o azeite de dendê. Não vou explicar aqui por causa do tempo essa técnica, né? Mas tá aí a produção, né? É o saber tradicional do patrimônio material. E outro é ebé de Iobá, que produz o dendê, né? O óleo de palma, né, eu vou falar mais adiante, é muito próximo da produção aqui no Brasil. Com as etapas, eles tiram o dendê, põe para secar, depois, né, faz o apeloamento do dendê, depois o cozimento, depois a separação da parte sólida da líquida, né, e você vê aí, né, de Iobá, e a produção, toda a cadeia de produção do óleo de palma, que é o nosso dendê. Né. E Brasil, como é que ficam os nossos mercados? Tá aí o mercado de São Joaquim, extremamente importante aqui no Brasil, na Bahia, em Salvador, né, nessa Roma Negra, no qual nós temos... Deixa eu voltar aqui, é isso mesmo. Nós temos aí um mercado no qual tem grande produção de venda de produtos, tal como nos mercados africanos, né, da África Ocidental, urbanos, de produtos vinculados às religiões de matriz africana, no caso do candomblé, e o tecido de pote, instrumentos musicais, né, as contas, né, tecidos. E na entrada de São Joaquim tem um assento de Exu. E tem uma loja que vende produtos de Exu, tal como nos mercados africanos. Né? Nas cidades africanas, você tem um assentamento de Exu nas encruzilhadas, na entrada de cada ebé, na entrada de cada templo e nos mercados. Né? E aqui em São Joaquim nós temos, na entrada dos feiras de São Joaquim, um assentamento de Exu, temos uma loja de produtos de Exu e temos todos os produtos vendidos lá, vinculados à religião de matriz africana. Agora tem uma diferença. O tráfico transatlântico tirou dos mercados, né, brasileiros, sobretudo aqueles vinculados de matriz africana, a preponderância,
né, e o domínio das mulheres, que passou a ser agora desenvolvida nesses mercados, sobretudo, Sr. Joaquim, para as famílias negras. Né, e você tem aí a presença da família, né, a liderança, tem a presença da mulher na condução das negociações, né, dos mercados, mas tem uma difusão maior e abrangência da noção de família extensa das religiões de matrizes africanas. Aí os produtos, né, vendidos dentro do mercado, em São Joaquim, né, sobretudo o dendê, e é curioso, 3 produtos vêm da África. O obi, vem lá da África Ocidental, vem da Benin, vem do Togo, vem sobretudo da Nigéria, e o obi é uma fruta extremamente importante para as regiões de matrizes africanas, né, dos terreiros de candomblé, porque todos os rituais da iniciação até o axexê precisa de obi. Né? Quando eu estive em África, né, um dia eu comi os 3 obis, no final do dia a minha boca já estava quase adormecida de tanto comer obi. É um fruto importante, tem fruto de 3 gomos, 5 gomos, até 7 gomos. Né? Todos os rituais, todas as obrigações dos terreiros de candomblé têm obi. E o Brasil não tem muitas árvores de obi, a gente importa o obi da África Ocidental. Né? E lá, boa parte que vocês encontrarem na Feira de São Joaquim, na Bahia, vem de lá. É curioso, isso é tão importante, que uma vez 2 pais de santo brigaram na Bahia, aqui em Salvador, né? E um sabia que o outro ia fazer uma saída de um barco de filhos de santo de iniciação, até um barco de 7 filhos. Ele foi no mercado e comprou todos os obis, né, da Feira de São Joaquim. Ele comprou todos os obis de Salvador, para que o outro pai de santo não fizesse as suas obrigações, impedindo que os filhos saíssem da casa. O outro produto importante que vem da África Ocidental é o sabão da costa, que vem exatamente daquela ebé, né, a ebé de Obatalá, que produz o sabão da costa para as cidades iorubais, né, mas também exporta para as Américas, e nós recebemos aqui, que é utilizado também em vários rituais dentro das religiões de matrizes africanas, para limpar o corpo, purificar o corpo e coisa do gênero. E o terceiro, os tecidos da África Ocidental. Né? Aí não só vem de Badã, do mercado de Badã, mas também vem de outros mercados do Togo, do Benin, do Senegal e Guiné-Bissau. Tá bom? Então tem essa troca de produtos, de mercadoria, de fluxos, né, de africanos para Salvador, para a Feira de São Joaquim, de brasileiros para lá trazendo esses produtos. Aí a produção do óleo da palma, né, aqui no Recôncavo Baiano, né, o óleo de dendê, né, é muito comum. A presença iorubana e dominiana no Recôncavo é muito forte. Né, e o processo é o mesmo. Se tira o dendê, põe para secar, se apiloa, põe para cozer, e depois faz a separação da parte sólida da parte líquida, né, e temos o mesmo dendê da ebé de Obá, lá na Nigéria, né, aqui produzido na Bahia. Né? Essa permanência, né, do patrimônio imaterial transatlântico. Bom, os bosques sagrados, vamos avançando, é um bosque importante, que é o bosque sagrado de Oxum e Oxubô. Ele é patrimônio da humanidade desde 1984, ele foi, né, reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade. Foi um movimento bastante interessante, porque houve um movimento de pressão do mercado imobiliário de invadir a área da mata do bosque, e aí os artistas nacionais, né, mobilizados por uma artista austríaca, fugida da Segunda Guerra Mundial, que se vincula às religiões matrizes africanas, mobilizou, fez uma campanha nacional, né, em defesa do bosque, e vários artistas que, né, produziram esculturas com as temáticas iorubais no parque, né, e houve aí uma mobilização a nível nacional, com o tombamento inicialmente na Nigéria, e depois, nos anos 1984, o tombamento de todo o conjunto paisagístico e arquitetônico. O parque é constituído por uma grande alameda, né, que você tem, né, esculturas com a temática dos orixás, dos eguguns, dos músicos, né, uma grande clareira com a árvore sagrada com assentamento de Exu, e depois a entrada onde você tem o templo de Oxum, propriamente dito, do século XVI, final do século XVI, né, que passou por algumas obras de restauração nos anos 80, e depois a clareira, onde acontece o Festival de Oxum, que acontece em maio, né, e o rio Oxum, com mais de 300 assentamentos naquela área. Então, um bosque importante, né, reconhecido pela Unesco, com esse patrimônio. Eu trago as imagens, tem as imagens, né, da cultura iorubá, tem imagens dos orixás, tem as imagens dos músicos trazendo os instrumentos musicais, dos eguns, né, extremamente importante, né, e ao chegar o rio Oxum, com essa cor dourada, os músicos nos recebem, e ao longo de todo o parque você tem as esculturas entre a mata, com forma bastante orgânica, que você não sabe se foi feito por um homem ou esculpido pela natureza. Né? E aí o templo de Oxum, templo do final do século XVI, né, no qual ela é feita de cobertura de palha, as paredes são de taipa, né, são de terra, com esse embrechado, né, esse mosaico, né, que faz uma referência à fertilidade de Oxum, porque Oxum é a divindade
fertilidade, da procriação, do poder feminino de dar vida, das mulheres grávidas, das crianças recém-nascidas, e os pilares, né, que eram cônicos anteriormente, né, feitos de terra, foram substituídos, esses agora feitos por cimento, fazendo uma referência à natureza, aos troncos das árvores, como se os pilares fossem árvores petrificadas, né? Vocês podem ver e visualizar. E as partes de exposição, onde tem a exposição com assentamento de Exu na entrada, e os pilares com os totens vinculados às divindades iorubanas. Né? E no Brasil, como é que ficam os nossos bosques sagrados, nossas áreas de culto? E nesse bosque, não é apenas um bosque, né, de produção artística, de exposição de arte, né, reconhecida pela Unesco, tombado pelo governo da Nigéria, mas, né, e a preservação do templo como patrimônio da humanidade, o templo de Oxum, mas também é um local de culto. Tem mais de 380 assentamentos, né, onde tem o Festival de Oxum no mês de maio, durante os 30 dias, né, onde eles colhem ervas sagradas, ervas medicinais e fazem os seus rituais. Aqui é Salvador da Bahia, aí está o mapa dos terreiros. Né, Salvador tem 1.400 terreiros, distribuídos e concentrados, sobretudo no miolo da cidade e no subúrbio. Né? E passamos por um processo de urbanização, de urbanização muito intensa nas últimas 2 décadas, em função do boom imobiliário, no qual boa parte dos terreiros, desses 1.400 terreiros, praticamente 68% não possuem mata. São terreiros de laje, de 2, 3 pavimentos, que dependem das áreas públicas de parque, né, dos parques públicos da cidade de Salvador, para poder sobreviver, porque sem folha e sem água não existe terreiro, não existe no terreiro, não existe os afoxés, não existe blocos afros, né, não existe outros segmentos da cultura negra, como capoeira, maculelê, samba de roda, samba junino na cidade de Salvador. E aí trago o bairro do Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, com os terreiros do bairro, e tem o parque ali da cidade como espaço, né, de extensão desses terreiros. Né? E aí a cidade de Salvador, o que está em azul, são as áreas verdes que nós perdemos, né, com o boom imobiliário, ficou essas áreas verdes, né, traçajadas em verde, são os parques metropolitanos. Nós temos hoje o quê? Né? O dique, a Lagoa do Abaeté, que é utilizada por boa parte dos terreiros da Orla Atlântica, em Mussurunga e Itapuã, para os rituais, né, invoculado Oxum. Né? Nós temos o Parque São Bartolomeu, que era o antigo quilombo do Urubu, né? E temos aí fontes importantes, né, e assentamento de Oxum, de Nanã, Oxumaré, Oxóssi e Ogum, que atendem com suas ervas medicinais sagradas boa parte, né, dos terreiros que concentram-se hoje no subúrbio ferroviário, 43%, e lá eles utilizam o espaço também como espaço de iniciação, de ritualística de obrigações, ou seja, esses espaços, né, esses parques metropolitanos são extensões dos terreiros e constituem uma rede de terreiros de Salvador. Está aí o Dique Tororó, que também tem oferendas Oxum, e temos aí o Parque Pedra de Xangô, que foi um projeto importante, desenvolvido em parceria com a Faculdade de Arquitetura. Né? Nós ajudamos a criar no tombamento da Pedra de Xangô, depois, né, fizemos a proposta para o Parque Rede Pedra de Xangô, no miolo da cidade, né, de preservação, e todo o projeto arquitetônico foi desenvolvido com esse cuidado, o projeto Floriana Freasa, todo o cuidado paisagístico, né, todo o cuidado espacial, né, vinculados às religiões de matriz africana. O primeiro parque rede do Brasil, especificamente voltado para o culto, né, dos orixás, né, Vudus e Inquices, projetado com essa finalidade. Aí o parque também de Pituaçu, que também é utilizado por camadas do segmento da população descendente do país, né, da cidade, e os palácios e templos para poder fechar essa parte urbana e a gente entrar nos povos dominianos. Né? Bom, trago o templo, é o templo de Ioió, né, o principal templo é chamado Versalhes da África Ocidental. Né? Ela funciona ainda hoje porque a estrutura política e administrativa dos povos iorubais, elas funcionam em paralelo à estrutura política administrativa do poder colonial e a República da Nigéria atualmente. Ela é composta por templos na entrada, né? Temos 2 templos de um lado e 2 templos do outro. Né? Temos três pátios internos, 3 pátios, um primeiro para a realização das aparições públicas do Alafim, do rei de Oió, o segundo pátio interno, onde são realizados julgamentos, e o terceiro, onde ficam os ministérios e a parte administrativa. Né? Aí trago as imagens, né, as fotografias do século XVIII, final do século XVIII, século XIX, né, como era o palácio de madeira, né, com cobertura de palha. Essa era uma tipologia dos palácios iorubais, né? Não só desse, mas todos os demais palácios iorubais. Possuía essa varanda perimetral com esses elementos que saco, que eram onde eles recebiam as caravanas, né, de 1.000, 1.200 pessoas com camelos, que também eram conduzidas por mulheres, né, que atravessavam toda a região do Sahel, da região subsaariana entre o Saara e a África Negra. Então ficavam lá
né, semanas, meses se abastecendo, fazendo troca de produtos, né, e comercializando. Então, outra imagem mais próxima, né? E aí o detalhe dos pilares esculpidos com as coberturas de palha, isso é século XIX, né? A imagem do Alafim do século XIX e a cavalaria real de Oió. O Império de Oió expandiu muito, avançou muito, porque se consolidou como um grande império da África Ocidental, porque tinha cavalaria, né? Só vê o declínio no final do século XVIII, a partir do acesso às armas de fogo pelos dominianos, né? E aí, atualmente, né? Ou seja, se manteve a espacialidade e as dimensões ritualísticas do espaço e as dimensões simbólicas do espaço e parte das suas funções, mas se mudou os materiais. Então, a madeira e a palha foi substituída por bloco e cobertura de zinco, que foi um material de refúgio do pós-Segunda Guerra Mundial, né? E mais os mesmos elementos espaciais e tipológicos, a varanda permanece, os elementos que sacam permanecem, né? Os itãs dos orixás nas paredes, né? O primeiro pátio central de entrada, onde o Alafim, o rei de Oió, aparece e consagra os obás, que são chefes dos bairros étnicos das EBEs, e faz as audiências públicas, né? Tá aí os instrumentos musicais, né? Do Conselho dos Músicos, né? Como um museu memorial a céu aberto, nas varandas do palácio. Então, só pode ser, né, um cargo hereditário dentro da realeza, né? Esse corpo de músicos, o filho, né, vai suceder o pai, que sucedeu, né, o avô, e assim sucessivamente, né? E os instrumentos musicais estão em todas as paredes da entrada do palácio. Nós temos aí a ala interna, né, mais recente, já do século XX, com a influência britânica, né, que os ingleses financiaram parte das obras desse palácio, já com a arquitetura mais ocidentalizada, mas incorporando alguns elementos iorubais, né? E esse espaço onde havia o julgamento, né, o Conselho Real, que criava as leis e fazia os julgamentos, né? O palácio interno, tem outra ala interna, onde tem um segundo pátio central, aí já com os elementos mais vinculados à cultura iorubá. Então você tem os portais esculpidos com o mito da fundante dos iorubás, né, de Odudu e Obatalá, né? E você tem o trono real, né? E os templos, os 4 templos que foram restaurados, como todos os demais foram restaurados nas EBEs. Então o governo, né, do Palácio Real, entre 2015 a 2020, fez um movimento de restauração, né, com a população local, né, das EBEs, filhos de cada orixá, para restaurar os templos de cada EBE e também esses 4 templos que são do Palácio Real, né, o templo de Xangô, o templo de Obatalá, de Odudua e de Exu, né, dentro do templo. E aí vem, né, o outro palácio também, o templo que foi restaurado, o templo de Xangô Cossô, que é o mais importante. Ele é todo feito de terra, né? Tem o pátio central, onde tem a árvore sagrada e o assentamento de Xangô. É o local não só de culto ao Xangô, mas também é o local de iniciação do Alafim. O Alafim, ao se consagrar rei, tem que ser iniciado aí dentro. E ele entra por essa porta baixinha para poder, né, referência a Xangô, e sai com as roupas de Xangô, com o fogo de Xangô, com a chá de Xangô, os elementos simbólicos de Xangô pela porta das frentes, e nunca mais se curvará a ninguém, né? E no Festival de Agosto de Xangô, que recentemente, o ano passado, foi reconhecido como patrimônio imaterial pela Unesco, né? Um evento no Quênia, o templo foi reconhecido como patrimônio da humanidade, junto com o Festival de Xangô, que acontece todo o mês de agosto, e o Xangô sai desse palácio, vai de bairro em bairro, todos os bairros étnicos da cidade, e no último dia, no dia 30, ele se instala no Palácio Real, no Alafim de Oió, e nesse dia o Alafim, que é o rei, tem que sair da cidade, porque não pode se curvar ninguém, e naquele dia Xangô é o rei da cidade, né? Aí algumas imagens do palácio, do templo depois da restauração, e aí eu trago uma reflexão, e no Brasil, como é que fica isso, né? E aí no Brasil tem um dado importante, tem esse mapa aí, essa planta do Ilha-Chapofonjá, e tem o conceito de Rocha Bastide, que fala sobre a arquitetura de terreiro de candomblé no Brasil. Ele vai ter o conceito de África miniatura, que os terreiros de candomblé, né, são a criação no Brasil, e que ela é uma constituição de uma geografia em miniatura das cidades africanas, e as relações seriam a partir de relações topológicas. Então, por exemplo, se a casa de Xangô está próxima, no Ilha-Chapofonjá, a casa de Xangô está próxima à casa de Obatalá, é porque em África a cidade de Leifé de Obatalá está próxima à cidade de Oió de Xangô, né? Se Exu está na entrada, porque nas cidades africanas ele está na entrada dos mercados, dos palácios, das encruzilhadas e dos templos, né? Se, né, a Ilha-Chapofonjá, o assentamento, o templo de Oxum está na fonte sagrada, porque em Oxubó,
O templo de Oxum, que eu mostrei a vocês, está às margens dos rios, e assim sucessivamente, né? Então, tem essa argumentação. Mas o que se verifica é que esse processo de fusão, de agregação de vários templos, de várias divindades, já se deu, né, no século XVIII e século XIX, e ao longo do século XX nas cidades urubais tradicionais, né? Então, não é um fruto, não é um processo de criação eminentemente brasileiro, mas esse processo já começou a existir desde, né, no período pré-colonial e durante a colonização europeia nas cidades urubais, né? Em função do comércio entre as cidades, dos casamentos, das doenças, das guerras, das migrações, que foram formando essas rebéis nas cidades urubais, como, por exemplo, o próprio Palácio de Oió, né, o Palácio do Alafim, tem 4 templos, né, de divindades distintas. Então, isso não é uma de criação brasileira, como defende Batiste e outros antropólogos. Mas, avançando no Império Daomé, né, rapidamente, os povos daomenianos são povos extremamente importantes que vieram para o Brasil no final do século XVIII, início do século XIX, eram adversários dos povos urubais, né? Eles foram subjugados pelos urubais no século XVII e século XVIII, e depois, com a relação com os franceses e senegaleses, tiveram acesso às armas de fogo e conseguiram impor várias derrotas aos povos iorubais, né? E eles cultuam os vunduns, e aqui no Brasil foram chamados de jeje, né? E tem várias variações, jeje marri, jeje mundubim, jeje sabalu, a depender da região do Império do Daomé, do Benin, de onde eles vieram, né? Eram cidades, Sabalu, Marri, eram regiões, cidades no centro, no platô central do Benin, e eles vieram para cá. E aí eu trago esse Palácio Real do Abomey, né? Como arquitetura, ele foi reconhecido como patrimônio da humanidade, um conjunto amplo, são 12 palácios, né, que representam as 12 dinastias do reino do Daomé, onde cada palácio desse centralizava o poder real daquele líder religioso, né, o líder militar, que também era o rei político, mas também era o local onde faziam os ritos a determinado vundum, né, a partir do panteão, né, daomeniano, sobretudo Sobô, Azanzu e Dambecém. E esse conjunto arquitetônico foi tombado como patrimônio da humanidade em 1982, né? E é curioso, né, porque eles são feitos de terra, tem 2 pátios centrais, e nesses pátios, onde os reis são consagrados, onde tem as festividades dos vuduns, onde ele consagra as lideranças dos bairros étnicos, né, e ela toda feita de terra. E esse conjunto arquitetônico ele foi destruído durante a invasão francesa, no final do século XIX. Após a partilha da África, em 1985, houve a invasão francesa e senegalesa, né, que durou até 1989, e o último rei do Daomé, Benzin, ele adotou a tática russa, deve ter lido Guerra e Paz, né? Deve ter lido Guerra e Paz, e adotou a tática russa de terra arrasada, então queimou todas as cidades, à medida que o exército francês ia avançando, ele queimou as plantações das cidades e a capital, e esse conjunto arquitetônico foi queimado, incendiado, e só sobraram 2, né? Apenas 2 originais, que é o Templo Ezo, né, que vocês estão vendo aqui, né, antes da restauração, do lado esquerdo, e após a restauração, né, com esses elementos de alto relevo, que é extremamente importante para a cultura daomeniana, dos palácios reais, que vão trazer elementos de poder, como o cachimbo, o cajado, vão trazer os mitos dos vuduns, né, sobretudo do panteão do fogo, do trovão, que é Sobô, das doenças, que é Zanzu, e de Dambecém, que é o culto à serpente, né? As guerras, vai falar das guerras, vai falar dos reis, vai falar das dinastias, tudo isso, toda essa iconografia estarão nas paredes internas do palácio, nas paredes dos corredores e nos pilares feitos de terra, certo? Aí está uma vista interna, né? Aí tem outro templo, aí já em Cotonou, do Benin, que traz nas fachadas a pintura, né, do Bessem, que é a cobra da serpente, né, que é cultuado bastante lá do Benin. Tem aqui o templo do Zambeto, né, na cidade, né, que é chamado em Porto Novo, a capital, que tem essa forma cônica, que faz uma referência à forma dos vestimentos e das roupas dos Zambetos. Os Zambetos são, digamos assim, o similar dos egunguns iorubais, né, são os chamados guardiões da noite, né, são espíritos ancestrais dos mortos que saem à noite buscando os criminosos, prendendo-os e levando-os, né, para o poder policial. Então, ele é também reconhecido como patrimônio cultural do Benin, né, tombado pelo governo do Benin, tem essa forma cônica feita de terra, né, com as ranhuras de primeiro relevo e nas portas de entrada as máscaras dos zambetos. É muito próximo, é outra imagem mais antiga, antes da restauração, ele passou por restauração há 5 anos atrás, pelo governo do Benin. E aí os zambetos, né, lembra muito o nosso maracatu, né?
mas não tem vinculação com o maracatu brasileiro, não. Aí são essas indumentárias que tem essa forma cônica que molda a arquitetura, né, do Templo dos Zambetos e que ele sai durante, sobretudo à noite, policiando à noite, vigilando as ruas da cidade do Benim. Né? E aí outro templo importante, que é o Abessã, o Templo de Abessã, e o Porto Novo, chamada Templo da Divindade das Nove Cabeças, fundada na cidade de Porto Novo. Né? Fala um pouco da fundação dessa cidade a partir de 3 irmãos iorubais. Tem uma arquitetura também reconhecida como Patrimônio Nacional, é chamado Formigueiro, tem 3 pavimentos feitos de terra, e embaixo você observa pequenos templos vinculados a cada divindade dessa. Né? Outra imagem. Né? E o último templo que eu vou mostrar para vocês do Benin, que é o templo de Piton, o templo serpente, que fica em Uidá, também patrimônio nacional, que a serpente é um símbolo da cidade de Uidá. Né? Vários viajantes do século XVIII e XIX relataram o culto da serpente nessa cidade. Né? E aí nós temos uma estrutura, diversas estruturas de assentamento, né? Tem o templo de Piton, com a forma da cabeça de uma serpente, e a porta de entrada, uma boca da serpente, e a porta de madeira esculpida na serpente. Internamente o assentamento, né, de Dambesen, né, de Piton, né, internamente o Pepelê dentro do templo, né, externamente você tem a árvore sagrada, o Atissá, onde são feitas, né, as cerimônias ritualísticas, sacrifícios de animais votivos ao voodoo e a simulação do ovo da serpente. E no centro esse Atissá, que são árvores sagradas, que vou falar mais adiante aqui no Brasil. Então são esses os templos, né, espaços, né, patrimonializados, né, na cidade do Benim, do ponto de vista dos palácios de cultos. Né? E no Brasil, como é que isso chegou aqui? O que é que permanece dos povos dalmenianos, que aqui no Brasil foram chamados de reis? Então, boa parte dos terreiros, né, do Maranhão, e aqui da Bahia, Salvador e do Recôncavo Baiano, da nação Jeji-Marri, são espaços da diáspora dalmeniana, desses templos, desses palácios dalmé aqui no Brasil. Então, temos aqui o templo do Bogum, e temos um terreiro extremamente importante de Salvador, tem processo de tombamento no IFAM, e no IPAC também. E temos aí a representação nas paredes das pinturas que falam dos mitos dalmenianos, falam dos vuduns, né? Tem aí a árvore sagrada com o Dambesen circulando a árvore, né, de Sobô, tal como nos palácios do Dalmé. Né? Temos aí outro templo importante, que é o templo Vuduzô, mais uma vez com as esculturas, né, em alto relevo da serpente, do culto à serpente, de Piton, do voodoo aqui no Brasil chamado de Bessem, do Panteão Dam, né, e de Sobô coroando o espaço. Né, no pilar central temos aí outra escultura de Bessem, né, o culto à serpente que vai enroscando o pilar central e se projeta pela fachada, né, na linha da tesoura, e o ícone e a marca do terreiro, que é exatamente, né, Sobô, que sou fogo, enroscado com a serpente, né, de Dambesen. Eu trago essa imagem de outro terreiro, aí em Cachoeira, ele é tombado pelo IFAM, ele foi tombado recentemente, e nós fizemos o convênio com o IFAM há 3 anos atrás, e nós restauramos esse terreiro, né? Ele todo feito de terra, e o que se destaca nele é que ele incorpora, digamos, uma percepção, né? O belo dentro da nação Jeje é a simplicidade. Em relação, todos os terreiros têm vinculação com a natureza, mas o Jeje tem uma relação mais intrínseca com a natureza, do ponto de vista de que o belo é aquilo que é simples, que é conectado com a terra. Então, todo o terreiro é feito de terra, né, de taipa de mão, né, é o de adobe, né? Internamente de taipa de mão, o chão tem que ser feito de terra, é de chão batido, tem o ritual que faz o bosteiro, né, que coloca argamassa ou fezes de boi para poder receber os vuduns, né? E uma exigência dos vuduns, né, de Bessem, de Anzunzu, de Sobô, que assim seja feito. Né? Tem outras imagens, e aí o fundo é um local extremamente importante do terreiro, que é o roncon, onde são iniciados, né, os vuduns, né? Ele é todo feito de terra, né, e passa por rituais de sacralização. Essa terra tem que ser retirada do terreiro, né, a água tem que sair da fonte de Azir Tobose, tem que pegar folhas na madrugada, no arraiar do dia, para poder beber aquela água ritual. As pessoas têm que passar por processo de purificação para fazer essas construções. Isso vem, né, de uma estética de uma ética, ou seja, de um ethos, né, um conjunto de éticas e valores estética, do qual aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que tem valor, é aquilo que está vinculado à natureza e que é simples, né, reproduzindo a manutenção da importância, né, da cosmopercepção dos povos dalmenianos presente na arquitetura dos templos do Dalmé, que são feitos todos de terra, nessa arquitetura tradicional aqui no Brasil. Né? Outro templo importante, né, que se destaca da contribuição Jeje
para as arquiteturas, cidades e territórios aqui no Brasil são as árvores sagradas. Mostrei lá no Templo de Piton uma árvore sagrada, que é chamada entre os dominianos de Atsá, né, que vem do Fon Evé, né, que significa a morada do voodoo, né, que são árvores sagradas que você cava um buraco, coloca lá o Odá voodoo, que é a pedra sagrada, faz os rituais e planta uma árvore, uma muda, e aquela árvore vai crescendo. Ali é um templo, ali é uma arquitetura, né? E as cidades são feitas de árvores. Isso vem para o Brasil, vem para os terreiros Giz, né? Tem o terreiro que é tombado pelo IPAC, né? Rupame Rotologia, fica no Recôncavo também, Cachoeira. Tudo que vocês estão vendo de azul, essas árvores, são assentamentos de voodoos, né? Gum, Aziritoboze, Azanzu, né? Averiquete, todos os voodoos que vieram do Benin, que vieram do reino do Daomé, e cada árvore dessa aí tem no seu substrato, tem na sua raiz um assentamento de um voodoo, né? Então, são arquiteturas feitas de árvores, né? As árvores constituem essa arquitetura, né? E, para finalizar, a importância dessas árvores sagradas, inclusive, na composição arquitetônica de alguns templos e do bairro, de alguns bairros que surgiram a partir desses terreiros. Então, eu trago aqui o terreiro de Mãe Filhinha, ali é Chaté-Ilé, também no Recôncavo, que ela comprou essa casa, os rituais aconteciam, né, os xirês, as festas, né, no quintal, no lateral, e se plantou essas duas árvores sagradas, que é um assento de Anzanzu, de um caboclo, né, que as pessoas podem imaginar que foram o telhado das casas, né, que é a pessoa que plantou uma árvore dentro de uma casa, mas na realidade, né, a casa, né, a arquitetura, a construção, o templo que foi construindo, foi crescendo a partir dessas árvores sagradas. E a partir dessas árvores sagradas, os filhos de santos foram construindo suas casas em volta do terreiro e constituindo a organização e a estrutura daquele bairro étnico, né? Daquela comunidade, daquele Ebé aqui no Recôncavo. Então é muito comum esses terreiros do Recôncavo terem essa árvore sagrada com a herança dominiana, né? E o bairro também se organizar, estruturar a partir dessas árvores sagradas, né? Aí as imagens das árvores, né? Que rompem os telhados dos barracões. E aí a mais emblemática é o terreiro Nagô Vundum, lá de São Félix, esse terreiro de 1960, o primeiro terreiro dessa nação, que tem uma imbricação entre a cultura iorubá e dalmeniana, mas uma proeminência dos dalmenianos, no qual essa árvore sagrada, né, de 1960 estrutura toda essa arquitetura e toda a comunidade, né, a localidade do Barro Vermelho, lá em São Félix, né? Então, a imagem interna dessa dimensão dessa arquitetura e toda essa construção, toda essa espacialidade, todos esses elementos ritualísticos, espaciais, surgem e se desenvolvem, se consolidam a partir desse Atsá, né, que é o elemento arquitetônico espacial próprio da cultura dalmeniana, dos templos dalmenianos, da urbanística dalmeniana que veio para o Brasil e que estrutura esses templos da nação Giz, né, da nação Nagô Vundum e boa parte, né, dos bairros populares onde esses terreiros estão inseridos, né? Trago as imagens. E, para fechar, né, mais 5 minutinhos, a contribuição Banto para as cidades e arquiteturas do nosso país, né? Temos aí, eu vou falar rapidamente de Luango, do Congo, Inidongo e Matamba, né? São 4 reinos que constituem a África Ocidental, a África Central, desculpe, que hoje a população veio para o Brasil no século XVII, né? Século XVIII até o final da escravidão, mas que vieram, sobretudo, por serem extremos conhecedores da agricultura, né? Extremos conhecedores da forja, exímios agricultores, e vieram para poder viabilizar o projeto colonial do Nordeste a partir da produção da cana-de-açúcar, né? Vamos lá? Aí está a cidade de Luango, né? Que é o primeiro reino, né, o norte desse complexo banto, e a cidade que você tem as paredes, né, muralhas de madeira e de barro, internamente um desenho urbano no qual você tem grandes quadras, no qual você tem no perímetro dessas quadras as casas, internamente você tem pátios de produção de roupa, de tecido, de ferramentas, né, para a agricultura, e ao fundo, né, o Palácio Real da cidade de Luango, né? Aí temos o Reino do Congo, que foi um grande reino do século XVI até o século XIX, que surgiu a partir da Bacia do Congo, que era o antigo Zaire, a atual República Democrática do Congo, que surgiu a partir da fusão, da união de 12 clãs, né, a partir de 12 rios e 12 fontes, né? E aí tem um mapa, o Reino do Congo correspondia ao sul do Congo, né, o leste da República Democrática do Congo, antigo Zaire, e o noroeste de Angola. E tinha como capital Banza-Congo, como principal cidade desse reino. Aqui alguns elementos da imagem do Reino do Congo, eram extremamente militarizados, né? Tem aqui a tecelagem, né, no Reino do Congo, isso é uma imagem do século XIX, a produção de tecidos com a tecelagem africana, a produção de cerâmica, muito comum aqui no interior do Brasil, sobretudo aqui na Bahia
Maragogipe, né? E a arquitetura de taipa, taipa de mão, que vem dos povos bantos, que vem do Reino do Congo, que vem do Reino do Nitongo, que vem do Reino de Matamba, né? E aí essa arquitetura feita de taipa de mão, que é muito comum nas cidades brasileiras, né? E a capital, Banza Congo. A Banza Congo, ela foi a capital do Reino do Congo do século XVI até o século XIX, né? Quando os portugueses chegaram e fizeram o protetorado no século XIX, eles destruíram a sua estrutura básica, né? A capital era estruturada a partir de 3 elementos, né? Que era chamado Columbimbe, que era o Palácio Real do Rei do Congo, que ficava o poder, né, judiciário, legislativo e executivo a partir do Conselho dos 12 Reis, né? O Reino do Congo era governado pelo rei, mas tinha um conselho de representantes das 12 linhagens vinculados a cada rio e a cada nascente, né? E aí era formado pelo Columbimbe, tinha a Nizanda, que é a árvore sagrada, né, que representa o tempo, um Inquice, né, uma divindade ouro-banto, que representa a temporalidade, e o cemitério dos 12 Reis. Esse sítio, né, arquitetônico e arqueológico é também tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade, né? Tem algumas imagens da catedral portuguesa, que os portugueses construíram exatamente sob o Columbimbe, destruíram o Columbimbe para destruturar o poder, né, do Reino do Congo, e construíram a catedral de São Salvador, né, em cima do Columbimbe, né? Ao lado do Columbimbe você tem o cemitério dos 12 reis, onde cada sepultura dessa corresponde a uma linhagem, onde a cada geração de reis de uma linhagem que vinculada a um clã, que simbolizava um rio e uma fonte, era enterrado. Então era lugar de culto, eles fazem culto todos os anos aos ancestrais, né? Vocês podem ver. E temos a Elisanda, que é a árvore sagrada, que é Quitembo, que é um Inquice, que estrutura todo o tecido urbano, né, da cidade, né, de Banza Congo. Inclusive, essa via é construída paralela a ela, e esse terreno em frente, né, é onde acontecem os rituais anuais aos ancestrais. Então, ele representa o tempo e representa os ancestrais coletivos, né? Isso vai vir para o Brasil também, né? Vamos lá. E, por último, o Reino do Nidongo. Essa arquitetura é um quilombo. Quilombo vem do quibondo, que significa fortaleza na mata, né? E era a estrutura política, administrativa e militar do Reino do Nidongo, que hoje é Angola, né? E tem essa arquitetura, era uma cidade praticamente, né, no qual você tem a primeira, era feita de muralhas concêntricas de madeira. Dentro da primeira muralha você tinha as habitações, na segunda muralha você tinha área de agricultura e produção produção alimentícia, né? Depois a terceira de animais, e a quarta produção de ferramentas, e onde morava o Nigola, era o líder político, administrativo e religioso dessa unidade administrativa. Por isso que o país de Angola, né, recebe essa denominação como uma homenagem, depois da independência, dos líderes políticos, religiosos e de Nigola, daí o nome Angola, né? E aí veio para o Brasil. Isso tudo está onde no Brasil? Né? Já estou finalizando, 5 minutinhos. Né? Está aqui um mapa dos territórios do século XIX, né, dos quilombos no Brasil. Quilombo de Palmares, né, e não era um quilombo, era uma rede de quilombos, praticamente século XVII, formado pelos povos bantos. Né? E eu trago alguns mapas de Salvador, por exemplo, de quilombos. Né? A boa parte dos quilombos, né, não eram aquele ideário do quilombo de Palmares, né, de grandes concentrações de negros fugidos, né, mas sim eram pequenas comunidades na periferia das capitais de província, né, dos distritos, e Salvador teve vários quilombos do século XVIII e século XIX na sua circunvizinhança. Então, tem quilombos Buraco do Tatu, que hoje é Itapuã e Pitanga, no centro da cidade de Salvador, no miolo, o quilombo do Cabora, no século XVIII, e o quilombo de Beru, no século XIX, e do outro lado, hoje, onde é o Parque São Bartolomeu, o quilombo do Urubu, e mais próximo, a habitação, né, o quilombo dos Mares. Né? E a cidade de Salvador é aquela área preta que vocês estão vendo ali, que é o centro histórico, o centro antigo expandido, né? Circunvizinhado, né, por praticamente, né, 5 comunidades quilombolas importantes, habitações escravas e terreiros. Então, esses quilombos e terreiros e habitações escravas que foram anocriações dos bairros populares da cidade de Salvador, e assim aconteceu em praticamente todas as capitais coloniais brasileiras. Né? E aí, né, onde é que isso impacta na nossa realidade, né, urbana? Eu trago 3 mapas de quilombo do século XVIII e século XIX, de áreas de diferentes regiões do país, né, de Salvador, da Bahia, Minas Gerais e Goiás, no mesmo período do século XVIII, são quilombos bantos,
mas a gente pensa que os quilombos são comunidades, né, desorganizadas, fragmentadas, pulverizadas, um bocado de casa de tapa no mato. Não é realidade, né? No século XVIII, século XIX, né, no Brasil, sobretudo no século XVIII, século XVII, século XVIII, com a presença banto, houve o processo de reconstrução das unidades administrativas dos quilombos do Reino de Angola aqui no Brasil, né? Então, nós temos aqui o quilombo, né, do Buraco do Tatu do século XVIII, e reproduz aquela estrutura espacial do quilombo do Reino de Ndongo, né? Ela tem a primeira linha de defesa, esse arco que vocês estão vendo aí, é uma linha de defesa feita de palha e de madeira, né, ou de madeira e barro. Depois nós temos a segunda linha de defesa, essa área aí achurada, que são chamados estrebos, são lanças de madeira ficadas nos solos, de forma inclinada. Depois nós temos esses círculos que estão vendo com a letra B, são chamados forjos, são buracos de 3 a 5 metros de profundidade, com lanças no seu fundo, né, cobertas com palha, com madeira, com armadilhas. Internamente você tem o pátio central, onde tem os rituais, né, e tem as reuniões coletivas, as casas dessa malha organizada, né, e você tem o segundo pátio, onde você tem a casa do rei, a casa do ferreiro, a casa do tecelagem. Lá dentro você vai ter, né, criação de animais e o de agricultura com acesso ao rio, né. Este hino para o quilombo do Araxá, São Gonçalo, Minas Gerais, a mesma espacialidade. Você vai ter primeiro o raio concêntrico, a primeira linha de defesa de madeira e de barro. Depois você vai ter toda essa área achurada, também coberta com estrepes, com lanças feitas de madeira. E depois o segundo muralha, feita de madeira e palha, de defesa, né? E entre a primeira muralha e a segunda, você vai ter 2 buracos, 2 circunferências, que são os forjos, onde você só acessava com uma ponte de madeira, né? E lá dentro também a casa de ferreira, a casa de tecelagem e coisa do gênero. E o terceiro quilombo que eu mostro para vocês, quilombo lá em Goiás, o chamado quilombo do Ambrósio, uma rede de quilombos chamado Palmares do Sudeste. Você tem ainda um aperfeiçoamento do sistema militar de defesa. Você vai ter essas linhas aí, esses traços que vocês estão vendo. As estrelas são lanças de madeira, depois você vai ter um fosso de água de lama, depois outra faixa de estrelas, uma muralha de barro de madeira e 4 torres de observações, né? Então você observe 3 quilombos de regiões diferentes, 3 quilombos bancos na Bahia, Minas Gerais e Goiás do século XVIII, com a mesma tipologia espacial, com a mesma estrutura organizacional, né? E reproduz, né, a estrutura organizacional concêntrica, de raios concêntricos, né, de áreas concêntricas de defesa dos quilombos do Ndongo, do reino do Ndongo, né? Vamos lá. Aí a distribuição dos quilombos no Brasil hoje, né, lá do lado esquerdo, a área ocupada pelos quilombos no Brasil, que vai ser um debate que a gente vai ter na sexta-feira, com o IFAM, né? E do lado direito, a localização dos quilombos, né, em função dos ciclos econômicos do país, né? A técnica, né, que vocês vão encontrar muito presente no interior do Nordeste, no interior do Centro-Oeste, do Norte do país, da técnica de taca de mão, né, a técnica Banto, que veio do reino do Congo, do Ndongo, do Matamba, né, como técnica construtiva, extremamente popularizada no nosso país, né? Aí os elementos construtivos, não vou entrar em detalhes aqui, né? A presença do pilão, em boa parte das comunidades quilombolas, a produção da agricultura, a técnica da moagem das casas de farinha, que boa parte delas vieram do reino do Congo e do reino de Angola, como tecnologia da produção agrícola dos povos africanos aqui no Brasil, mesclado com algumas técnicas indígenas, né? E a presença dos detalhes, né? Todo feito de madeira, seu prego, seu parafuso, né? Peças de madeiras inteiras, tronco de árvores, né? Tanto da parte da prensa quanto da parte da moagem, né? Nos terreiros de Candomblé, a presença dos terreiros da nação Congo em Angola, né? Boa parte dos terreiros da nação Angola tem como elemento estruturante, né, a árvore sagrada, um indício chamado, né, tempo, genericamente tempo, né, que tempo em bando, que povo, que mundo, mas que genericamente nós falamos de tempo, que é a divindade que a principal assentamento é uma árvore sagrada, geralmente uma caminhada branca, na entrada dos terreiros da nação Congo Angola, da tradição Banto, diferente dos yorubais dominianos, que ficam preservados lá no fundo, vinculados aos mortos. Mas por que isso é importante? Porque ela reproduz a importância da Nizambra, né, que vocês viram lá aquele mapa que eu mostrei da cidade de Banzacoba, a Nizambra como esse elemento estruturante, né, o Kiss, patrono da cidade, que estrutura espacialmente a cidade para ser ressignificado, atualizado e
transmutado da África para o Brasil na espacialidade dos terreiros da nação Angola, né? Quando vocês entrarem no terreiro da nação Angola, vocês vão estar de frente com uma Gameleira branca, até tempo que o senhor do ciclo do tempo, das estações, da vida, né? E senhora da centralidade, né? Aí tem o tempo do bebezeiro, que é o aceitamento de tempo, né? Que é uma árvore sagrada, que esse alá em frente à árvore sagrada, com os elementos vinculados ao corpo do Inquis, né? E aí, algumas presenças, mandos, no espaço público da cidade brasileira. Temos as folgadas muito fortes de São Paulo, sobretudo em Minas Gerais, e já é um processo de cristianização dos povos bantos. E na própria África, os povos bantos não foram cristianizados aqui, já trouxeram, né, o catolicismo de preto do próprio Reino do Congo e Reino de Angola, né? A capoeira nos espaços, né, públicos da cidade, e por fim, o maculelê, por outro caso, também banto em nossas cidades, e o samba de roda, né, para a gente presente nas cidades brasileiras, sobretudo da Bahia, da Reforma, né, e por fim os afoxés, o afoxé mais antigo do Brasil, o afoxé mais antigo da Bahia, o afoxé filho do Congo, né, oriundo de ex-escravos de origem do Rio do Congo. Então é isso, né? Isso que eu trago aqui um pouco para vocês, dessas cidades de arquiteturas africanas, dos povos urubais, dos povos dominianos, dos povos bantos, que vieram para o Brasil no século XVII ou século XIX, e como, de certa forma, eles se perpetuam, se ressignificam, se recriam aqui nos terreiros, nos quilombos, nos bairros negros, nos bairros populares da nossa cidade, nos mercados, nas praças, né? E nos parques da nossa cidade. É um pouco isso, e através dessa arquitetura dessa cidade, esse patrimônio africano, afrodiaspórico, que é ressignificado e recriado constantemente aqui no nosso Brasil. Tá bom? Então ficamos aí com o debate lá.